Graça e paz, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Vem pro Cenáculo, esse momento de oração, de comunhão, de palavra que nós temos todos os dias ao meio-dia no nosso canal do YouTube. Você é muito bem-vindo aqui e fique à vontade também para colocar seu motivo de oração. Nós estaremos colocando no nosso grupo de oração e orando por vocês. Amém? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre prosperidade, né? A chave para a prosperidade e o sucesso em Deus. E uma pergunta que fica é: o que é prosperidade para você? E o que é o sucesso em Deus para você? Né? No livro de Lucas, capítulo 11, versículo 28, ele diz o seguinte: ele, porém, respondeu antes: bem-aventurados todos os que ouvem a palavra de Deus, né? Ouvir a palavra de Deus, não apenas escutar de uma maneira leviana, mas internalizar, sabe? Escutar, pedir para que o Senhor venha sobre nós e nós possamos estar com os nossos corações abertos, né? Alguns homens da Bíblia fizeram isso, Josué fez isso, amém? Então, meus irmãos, que nós devemos estar construindo, né, todos os dias, na nossa meditação diária ali com a palavra do Senhor, quando nós estivermos ouvindo a palavra de Deus, que nós possamos fazer a pergunta para o Espírito Santo, que é a seguinte: o que o Senhor quer que me ensinar hoje? Né? O que o Senhor quer falar comigo hoje? E falar isso de uma maneira simples, né? Pedindo para que o Senhor fale ao seu coração. Para você, o que você quer, qual que é o propósito daquela palavra. Que nós venhamos reservar um tempo diário, porque quanto mais colocamos de Bíblia dentro do nosso coração, mais entendimento da palavra nós teremos, mais propósito de vida nós teremos, né? Quando Samuel, né, foi ouvir ali do Senhor, ele para ali e fala assim, né, em 1 Samuel 3,10, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Isto demonstra o quê? Que Samuel ali estava se preparando para ouvir o Senhor, internalizando a palavra do Senhor. E esse que deve ser o nosso objetivo, meus irmãos, sabe? Orar com calma. Só que assim, além de ter os nossos ouvidos abertos, os nossos ouvidos espirituais abertos, devemos também estar com o coração disponível a obedecer. Como lá no Antigo Testamento, um homem de Deus chamado Josué fez. Quero que você abra a sua Bíblia comigo em Josué 1:8. É o 6º livro da Bíblia. Hein? Josué 1:8. Josué 1:8 diz o seguinte: não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo quanto tudo está escrito nele. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A parte A do versículo aqui, ela é muito clara, medita nele de dia e de noite, né? Ou seja, meus irmãos, nós devemos estar ali com a palavra para estarmos disponíveis a obedecer ao Senhor, sabe? Estarmos meditando nela, internalizando ela, né? Pedindo para que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Fale aos nossos corações. Não é apenas abrir a Bíblia e de uma maneira aleatória querer que a palavra fale ao nosso coração. Mas não, tirando um tempo de meditação e com o coração disponível a obedecer, né? Nós temos alguns exemplos bíblicos de homens, né, que foram obedientes ao Senhor, né? Noé, por exemplo, lá, como está escrito lá em Gênesis 6, capítulo, versículo 22 em diante, né, que Noé construiu uma arca, né, em obediência ao Senhor, sem nunca ter visto o que era uma chuva, sabe? É a gente obedecer mesmo quando aquilo, na nossa situação, parece ser algo impossível, né? Abraão também obedeceu ao Senhor quando foi chamado para sair da sua terra. A obediência exige de nós uma ação. A obediência, ela é um ato de amor, né? Eu acho que
quando um cristão é nascido de novo, quando o cristão está ali firmado no Senhor, a primeira característica dele é obedecer, irmãos, né? Mesmo que os resultados não sejam imediatos, mesmo que a gente ache que aquilo é impossível para nós, mas que os nossos corações estejam sempre disponíveis, irmãos, a obedecer. Né? Ainda em Josué 1:8, a gente leu aqui que existe uma prosperidade, né? Uma prosperidade do Senhor. Aqui ele fala na parte B que então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Né? Isso não se limita somente a bênçãos materiais, mas não, né? Inclui paz, crescimento espiritual, relacionamentos, uma vida com propósito, irmãos. Não é só o dinheiro. O dinheiro, o material, ele é corruptível, mas a paz que excede o entendimento, os caminhos que te levam à eternidade são melhores do que qualquer outra situação. Então, uma prosperidade maior do que você possa imaginar. Né? Muitas das vezes a gente tem um olho, quando a gente fala de prosperidade, que olha apenas para aquilo que é transitório, que é aquilo que é passageiro, aquilo que é corruptível. Mas o Senhor nos chama e nos convida para uma prosperidade que é muito mais abrangente, meus irmãos. E esse caminho que devemos ter. Tá? A gente tem mais alguns exemplos aqui de homens que foram prósperos espiritualmente. Davi contra Golias ali também, um exemplo de coragem, de prosperidade, de liderança. Enquanto Golias açoitava ali, xingava, maldizia sobre o povo de Israel, Davi se levantou como um líder ali, em primeiro lugar, não aceitando aquela condição de ser subjugado por aquele filisteu, mas ali tomou uma atitude e se fez um vencedor. Né? Daniel também prosperou também, não somente de uma maneira financeira, mas prosperou também no quê? Sabedoria, influência, tudo isso numa terra estrangeira, meus irmãos. Daniel teve essa maturidade, né? Ele ganhou essa sabedoria. Né? Prosperidade verdadeira é viver dentro da vontade de Deus. Né? Em Mateus 6,33 fala que nós devemos buscar primeiramente os reinos dos céus e as demais coisas nos serão acrescentadas. Ou seja, meus irmãos, não é só material, não é só bênção, não são só coisas corruptíveis. Tá? Prosperidade vai muito além disso. Né? Vai de um coração sábio, vai de você ser resiliente ali no dia mal, vai de você ter entendimento daquilo que o Senhor tem para você. Né? No dia mal você está forte, você está firme. Prosperidade é isso, meus irmãos. Amém? Alguns personagens bíblicos também contrastam, né? Eles acabam hesitando, né? Não sendo como Josué, um homem firme ali, como a gente acabou de ler. Alguns ainda duvidaram, né? A gente prega Sara, lá em Gênesis 18, que duvidou que poderia ser mãe devido à sua avançada idade. A gente pega Moisés, que assim como eu, acho que ele era muito nervoso para falar, hesitou por falta da sua eloquência, mas não. Jesus tinha um propósito na vida deles. Deus tinha um propósito na vida deles, né? Alguns discípulos também, no milagre da multiplicação ali, duvidaram diante de uma multidão faminta, né? Como a gente pode ler lá em Mateus 14:17, né? Mas Josué não. Josué respondeu com fé, com coragem, não houve dúvida alguma, apenas confiança na palavra que Deus colocou no seu coração. Né? Não permita que as minhas limitações, as suas limitações te façam parar. Né? Se Deus te chamou, Ele vai te capacitar em qualquer área da sua vida, seja no seu trabalho, seja na sua vida ministerial, seja com a sua família. Por mais que a situação esteja difícil, por mais que você olhe para o seu lado e tudo parece que vai ao contrário, você não. Se você tem uma palavra do Senhor, você tenha essa maturidade de seguir, de continuar obedecendo, né? De continuar atento à palavra do Senhor e tomando ação. Amém? A verdadeira prosperidade e o sucesso vem no quê? Vem do ouvir, obedecer e confiar em Deus. Ouvir, obedecer e confiar em Deus. Esse que deve ser o nosso coração, meu irmão. O que Deus tem falado ao seu coração? Sabe? Essa pergunta a gente deve ter. Deve fazer para nós mesmos. Devemos fazer essa introspecção. O que Deus tem falado aos nossos corações? Você tem dado a devida atenção?
Você tem dedicado tempo de oração e de meditação na palavra para entender aquilo que o Senhor tem para você? Né? E uma maturidade que nós devemos buscar é obedecer sem hesitar, sem ter um porquê, sabe? Obedecer de uma maneira genuína, meu irmão. Amém? Que nós possamos ter esse coração que ouve, obedece e que tem uma ação. Amém? Antes da gente finalizar, quero fazer um desafio para você. Que durante esses dias que nós estamos em oração, cada palavra que você receber, cada momento de oração que você estiver, você possa estar atento, meu irmão. Com seu coração ali buscando e criando maneiras de agir, né? Que nós não venhamos ter uma fé apática, que nós não vamos obedecer apenas por obedecer. Vamos obedecer por amor e tomar ação. Não sermos mais aquele tipo de cristão que apenas ouve, mas aquele cristão que também pratica, como o Tiago nos ensina ali na sua epístola. Amém? Que vamos orar então, tá? Vamos ter um período de oração aqui agora. Feche seus olhos onde você estiver. Senhor Jesus, muito obrigado por esse momento, Senhor. Espírito Santo de Deus, nos ajude, Pai, a obedecer ao Senhor, Deus. Nos ajude, Senhor, a ter um coração que ouve a sua palavra, Senhor. Afasta de nós, Senhor, tudo aquilo, Pai amado, que nos faz nos desanimar, toda palavra contrária, tudo aquilo que nos faz hesitar em estar nos seus caminhos, Senhor. Prospera, meu Pai, as nossas famílias, a nossa igreja, meu Pai, com toda a sorte de bênção que vem dos céus. Uma paz que excede todo entendimento, um amor, meu Pai, pela sua palavra, porque a sua palavra diz, meu Pai, lá no livro de Lucas, capítulo 14, que aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que nos amas, que nós venhamos te amar, Senhor, de uma maneira que venhamos te obedecer cada vez mais e mais. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Vamos continuar firmes todos os dias nesse momento do cenáculo. Todos os dias tem uma palavra de bênção para você e para sua família. Deus abençoe. Até a próxima.